nosso estúdio I Just Move. A I Just Move é a editoria de tendências e futuros da ClearSale, onde a gente move ideias do futuro para o presente. Parece às vezes que o futuro está longe, mas não significa que a gente já não pode explorar. Então ontem nós conversamos sobre fake news, sobre identidade digital, sobre também uma logística mais inclusiva, e hoje a gente vai inaugurar nosso palco com a Favela Tá On, um dos painéis mais esperados. Estamos muito orgulhosos desse painel, e aqui a gente acredita que o futuro começa com uma boa conversa, então bora conversar. Antes de conversar, eu vou ler rapidamente um pouquinho do que vocês vão ver nessa palestra, bem rapidinho. Se as favelas brasileiras formassem um estado, seria o terceiro maior do Brasil em população, de acordo com a pesquisa do Data Favela 2023. Além disso, as favelas movimentam mais de 200 bilhões. O que é visto como carência, na verdade, tem muita potência. Em outras palavras, a favela tá on. E nesse painel vamos conversar com lideranças que estão fomentando e promovendo novas oportunidades de negócio, empreendedorismo e empregabilidade. Vou passar a palavra para a Patrícia, ela vai se apresentar e vai mediar esse bate-papo. Oi, gente, bom dia. Eu sou Patrícia Favalli, sou diretora de redação das revistas L'Officiel e Harper's Bazaar aqui no Brasil. Tenho 28 anos de carreira dentro do jornalismo. Né? Atuei muito, comecei vim de uma área de campo, de futebol, então trabalhei muito tempo com futebol, depois fui para a política, tenho mestrado em políticas públicas e atuo muito nessa área de trazer a periferia para dentro do meio e envolvê-los em políticas públicas, em políticas de apropriação e de reparação. Né? Então vou passar aqui para a Cissa agora, ela se apresenta, por favor. Olá, bom dia. Primeiro, muito feliz com a presença de vocês. Essa é uma temática muito emblemática, então é extremamente importante ver pessoas interessadas nela. Eu sou Cissa Pereira, eu sempre falo de onde eu venho, eu sou mineira. Eu sempre falo desse processo porque é um trânsito muito comum entre pessoas que estão em São Paulo e isso dita muito as nossas vivências. Eu tenho, por formação, políticas públicas, tive uma experiência na Universidade de São Paulo e adentrei muito essa expectativa de falar sobre ação afirmativa, sobretudo dentro dessa tendência de entender os nossos traumas psicossociais, em como a sociedade em si ela é moldada pela ausência de políticas públicas e pelas nossas vulnerabilidades. Costumo dizer que eu sou uma jovem muito incomodada com o mundo desde muito nova, então eu vou criando ideias. E aí, desde então, criei o Afrotrampos, que foi uma comunidade para que pessoas pretas pudessem falar sobre mercado de trabalho, acesso a esse mercado de trabalho e para a gente questionar essas estruturas. Então, a gente costuma dizer que eu sou uma grande hacker que pensa a questão social de todas as formas. Eu também tenho uma atuação dentro da área da política cultural, com captação de recursos. Também trabalho muito nesse viés da arte, da cultura como um movimento de impacto. Então, estou muito feliz de estar aqui pensando com vocês, porque a minha ideia é exatamente essa, que a gente pense fora da casinha, que a gente potencialize pessoas como eu, como vocês que estão sentadas aqui. Então, vai ser uma honra trocar essa ideia com essas pessoas maravilhosas. Bom dia, eu sou o Joildo Santos, eu sou cofundador do G10 Favelas, mas, além disso, a gente tem um grupo de comunicação que atua na favela, que é o Grupo Cria Brasil, e a gente procura mostrar para todo mundo que na favela nós temos profissionais, nós temos empreendedores, nós temos as condições também para atender e mudar a realidade, né? Principalmente é isso, porque quem está nas casas ou quem está nos escritórios da Paulista, da Berrini, da Faria Lima, são pessoas que saem do Capão Redondo, que saem de Sapopemba, que saem da Zona Norte. Não é todo mundo ali do lado da Faria Lima, né? Então, se a gente se apropriar disso e entender a nossa força, a nossa potência, a gente vai entender que, na verdade, a gente está com o controle na mão. Apesar de que as estruturas de poder são feitas e controladas por pessoas que hereditariamente absorveram esse poder, se a gente se unir, se a gente se organizar, a gente consegue mudar a realidade. E é esse o propósito que a gente, no G10 Favelas, entende, defende, protege, que é buscar autonomia, buscar independência através do dinheiro, geração de renda, dinheiro no bolso, as pessoas conseguem ter liberdade. É a mesma coisa em relacionamentos onde as mulheres são vítimas de violência doméstica, é o mesmo caso
em situações de assédio moral. Se você tem condições financeiras para sair daquilo, você sai com mais facilidade. É isso que a gente promove, a gente quer cada vez mais que as pessoas se apropriem disso. Bom, eu vou começar então já falando por que as pessoas, na verdade eu vou perguntar, né, para a Cissa e para o Jaildo, por que a gente continua olhando para a favela sempre com carência e não com potência, né? E esse talvez seja o grande problema quando a gente fala, por exemplo, da Faria Lima, né? É óbvio que a Faria Lima é constituída de 70% de pessoas que vêm de áreas periféricas, né? Mas por que as pessoas precisam ainda manter as pessoas em áreas periféricas e não empoderá-las e trazê-las realmente para os centros urbanos, como acontece em vários outros países? Então, eu queria que vocês pudessem dialogar um pouco sobre isso. Primeiro que eu acho que a gente precisa entender um contexto histórico, né? O Brasil ele foi formatado dentro de uma estrutura de trabalho que precariza, que escravizou pessoas e que, consequentemente, precisa que existam essas disparidades sociais para que a renda fique acumulada em determinadas mãos. Então, quando a gente fala de distribuição de trabalho, dessa estratificação do trabalho e das vulnerabilidades, a gente está falando também da manutenção, né, de um poder, de uma decisão, de uma tomada de decisão em cima de uma determinada classe social. A gente sabe que hoje o Brasil é um país com tamanho continental, mas a renda, né, a grande fluição financeira não está distribuída para essa população. Então a gente precisa entender também que essa pobreza, essa vulnerabilidade é um contexto histórico. A gente vem de um país sem reforma agrária, a gente vem de um país sem ações de reparação histórica. Quando a gente fala de políticas públicas, a gente pensa no nosso histórico, é recente esse processo de redistribuição de renda, assim como é recente políticas públicas de reparação de danos sociais. Então, quando a gente observa as periferias como um escopo que, de alguma forma, ela é, né, um resultado de grandes violências, na pandemia a gente visualizou o quanto as nossas vulnerabilidades ficaram latentes. A gente observa que existe, né, toda vez que tem escassez, a gente fala de um acúmulo, né? Se está faltando, tem sobrando em algum lugar. Então, a gente observa que essa distribuição não foi feita. E aí a gente tem um papel do Estado que, por muito tempo, a gente sabe que, por conta das oscilações, alterações de governança, a gente observa a percepção das políticas públicas mudando de fator, mudando de posicionamento, a precarização desses acessos, porque quando a gente fala hoje de ascensão social no Brasil, a gente fala do processo ao acesso à educação, que é onde a nossa população, infelizmente, não tem. Hoje, nas grandes universidades, ou você tem que pagar valores exorbitantes para ter acesso, ou são universidades públicas, onde, para adentrar elas, você tem que ter uma educação de base com extremos, enfim, recursos educacionais, e que nós, infelizmente, não temos. Mas, em contrapartida, quando a gente olha a periferia produz tecnologia. Porque quando a gente fala de tecnologia, as pessoas acham que é o iPhone. Todas as ações que movimentam transformação são tecnológicas. Então, existem diversas temáticas que são discutidas sobre sustentabilidade, enfim, e nomes, né, super pops em inglês, que a periferia faz desde sempre. Né, a tendência dos brechós hoje, sabendo que a indústria têxtil é a indústria que mais polui no mundo, segunda indústria que mais polui no mundo, é uma tendência que as periferias já fazem. A economia colaborativa, né, que tem todos esses novos nomes das novas economias, são ações que a periferia já promove, a gente já desenrola esse processo de diálogo, né, tem até, inclusive, alguns termos muito pops, chamados servirologia, entre outros. Então, quando a gente olha a periferia e muda esse olhar, a gente percebe que existem potências, inclusive econômicas, né? Porque se a periferia para de consumir, muitas empresas vão à falência. Então, existe a necessidade de uma nova percepção sobre quem somos, principalmente não só porque existe uma reparação histórica que precisa ser feita, mas porque esses territórios são potentes, inclusive em distribuição de novas práticas sociais, né? Para que a gente, inclusive, conserte esse processo do próprio trânsito urbano, né? Essa tendência absurda em que as cidades estão com muitos carros poluindo, essa dinâmica de ida e vinda. Se as periferias tiverem ali os seus negócios fluidos, que as pessoas tenham empregabilidade próximos às suas casas, a gente desenvolve não só o bem-estar dessas pessoas, porque a gente sabe que pessoas que moram na periferia vivem menos por conta da dinâmica de suas vidas, né? E assim como o desenvolvimento local, a geração de renda, o impacto dessa transformação ali.
Então, pensar sobre periferia também é pensar sobre a potencialidade disso. E a gente sabe por que não se pensa. Porque pensar sobre alternância de poder na perspectiva financeira e orçamentária, né, e econômica, a gente também fala de tirar de alguém. Né? E não é bem tirar, é reparar. Né? Então, a gente precisa pensar um pouco sobre isso dentro de um âmbito mais construtivo, histórico e tudo mais. No tirar, né, muitas vezes estão tirando dessa população por muitos anos, por décadas, por séculos. Então, quando se discute a inserção de negros ou de pessoas oriundas das escolas públicas nas faculdades, sempre vem um argumento de proteção ou de corporativismo. Então, muitas vezes é o que acontece. E parece que a gente está falando uma coisa que é um absurdo grande. Eu cheguei aqui há pouco e aí alguém que estava aqui falou assim, olha como essa feira é branca. Então, se vocês olharem aqui, vocês vão ver negros, mas de fato não é para a equidade ou a igualdade. Ela não foi feita, não está sendo feita para isso. Então, assim, sem discutir a questão de quanto custa ou quanto não custa, mas na prática vem sendo feito uma exclusão. E como que se percebe isso? Em tudo. Então, o cara que trabalha lá na Faria Lima é 70%, só que esses 30%, aliás, esses 5%, esse 1% é o que manda. Então ele vai manter aquilo ali. Vai mudar governo, tanto faz o governo. Para o mercado, o Deus mercado, tanto faz. Se é Lula, se é Bolsonaro, se é Cabo Daciolo, qualquer um, vai continuar as mesmas coisas. Porque quem manda é o dinheiro. Então, esse interesse de taxa de juros alta, baixa, isso não é só para ir anestesiando algumas pessoas. Fala de gasolina alta, diesel alto, aí resolve, baixa e resolve o assunto, né? Muitas vezes a gente cria um barulho em alguma coisa para desviar a atenção das pessoas do que é importante. Então, o que é importante para a periferia? É ela ser regularizada, ela ter a escritura do imóvel dela. Lá em Paraisópolis, onde eu moro, 95% dos imóveis são privados. São de pessoas que não ocuparam aquele terreno por 200 anos, 100 anos, e estão lá abandonados. Hoje estão com novas pessoas morando lá, que, entre aspas, publicamente seriam invasores. Mas se fosse fazer um processo de regularização, todos teriam escritura e com direito, está na Constituição. Então, por que não se faz isso? Se mantém sempre o medo de tirar as pessoas dali. Alguém está ganhando dinheiro com isso. Sempre é o dinheiro que mobiliza as pessoas. E eu costumo falar para a minha equipe assim, que as pessoas elas são mobilizadas pelo espírito egoísta. É sempre isso. Então, quando chamam você para participar de uma manifestação para a creche, se o seu filho tem creche, você não vai. Você não se importa com aquilo. Se você não tem um carro, você não vai se preocupar de ter pedágio, de ter rodízio, tanto faz, porque não te afeta diretamente. Agora, quando afeta você, aí você se mobiliza. A inflação está diminuindo o meu poder de compra, eu vou reclamar. O salário mínimo não aumentou, vou reclamar. Aí é alguma coisa que te afetou. Então a gente tem que passar dessa fase do egoísmo puro para um egoísmo de classe, vamos dizer assim. Então as pessoas têm que se unir. E eu estava falando com a Patrícia que a gente precisa da ajuda dos brancos, dos ricos, de toda a sociedade. Se a gente dividir entre negros e brancos, ou homens e mulheres, o feminismo é a mesma coisa, né? Tem feministas que acham que vão conseguir a igualdade só lutando, só as mulheres vão conseguir essa igualdade. Não vai ser assim. Não é assim. Tem que ter a participação do homem, tem que ter a participação do branco, do rico, e entender que essas diferenças, que não é dessa geração, entre aspas, que foi criada, é algo antigo, mas a gente está perpetuando. E aos poucos está se avançando, né? Aos poucos você vê empreendedores de favela, aos poucos você vê outros artistas, outros empreendedores aparecendo. Porque o que tinha antigamente, e lá, eu sou de jornal, né? Sou companheiro de profissão aqui da Patrícia, a gente procurava mostrar outra ótica, que não é a ótica do incêndio, do alagamento, do tiroteio, da criminalidade. É outra. É do escultor que faz
as suas obras com carcaça de carro, é o outro que usa azulejo. Muitas outras inspirações para as pessoas terem que se inspirar, e não no traficante ou no cara que se dá bem sendo malandro. Isso a gente já está fazendo, mas é muito difícil fazer sozinho. Então a gente tem procurado parceiros, tem procurado juntar cada vez mais, e essa discussão da colaboração, porque se a gente for dividir, não vai dar certo, e assim vai criar mais resistência e vai ser mais difícil esse processo, de qualquer forma. Só para a gente concluir o tema, eu acho que é super importante também a gente citar que existe um grande afastamento social, e por isso talvez seja muito pertinente que as pessoas comecem a se dar conta da potência feminina, né? Olha a quantidade de mulheres que estão aqui hoje. Nós somos muito mais, né, do que os homens em termos numéricos. Então a gente precisa sim potencializar forças femininas. Aí 90% da equipe do Joildo é feminina, então a gente precisa potencializar lideranças o tempo inteiro, e a discussão da favelização, levar a renda para a área periférica, não é só uma demanda, né? Eu acho que a pandemia escancarou os problemas latentes que a gente tem dentro da sociedade. Há alguns anos, o ganhador de um prêmio Nobel foi um indiano que fomentou um banco social, né, levando renda para pessoas mais pobres, com rendas pequenas, e para desenvolver o empreendedorismo. Então é muito importante que a mulher da favela, porque a gente também está falando de uma população que majoritariamente são mulheres e mães solo, né? Então a gente precisa também entender este poder. E a racialização no Brasil é uma questão que não tem mais por onde a gente escapar. Está na hora de colocarmos à mesa e da gente sim nos despirmos de privilégios, porque muitos de nós somos pessoas que viveram os privilégios de um DNA, de uma hereditariedade, de uma soberba aristocrática, e a gente precisa realmente hoje parar com isso e levar essas condições todas para as áreas periféricas, porque é de lá hoje que sai a melhor cultura do Brasil, né? Toda a arte que a gente vê inovadora está vindo da área periférica, ela não vem dos jardins, ela não nasce do grafiteiro que é da Oscar Freire, com todo respeito a quem vive na Oscar Freire, mas ela vem lá do Grajaú, ela vem do Jardim Miriam, e são esses lugares que a gente agora tem que começar a olhar. E eu queria que em cima disso vocês falassem sobre o potencial do empreendedorismo das favelas e contar para eles algum caso de potência, de superação que tenha acontecido lá nas áreas onde vocês vivem. É muito interessante você trazer essa questão das potências periféricas que são exportadas, né, pelo mundo, importadas e exportadas, porque a gente começa a falar sobre economia criativa. Hoje a economia criativa ela fomenta 3,91% do PIB no Brasil. Quando a gente fala de economia criativa, a gente está falando de todos os movimentos artísticos, culturais, gastronomia, turismo, entre outros recortes, né, que eu não vou adentrar aqui. E aí quando a gente observa, por exemplo, movimentos artísticos e culturais sendo, enfim, muito falados pelo mundo, a gente fala de movimentos periféricos, a gente fala do funk, a gente fala de movimentos, inclusive, que são criminalizados no Brasil e que geram renda e que geram empregabilidade, né? Quando a gente tem as problemáticas, por exemplo, da perseguição dos fluxos, né? E antigamente isso aconteceu com o samba, inclusive quando a gente fala do Estado, a gente teve um Estado que criou uma lei para criminalizar pessoas pretas que se movimentavam nas ruas, chamada Lei da Vadiagem, né? Se vocês pesquisarem depois de um tempo, vocês vão compreender o quanto os movimentos culturais eles geram renda hoje. Quando a gente vê a Ludmilla fazendo no Manaus, gerando milhões ali de empregos e toda essa movimentação, é uma linguagem periférica que tem acessado outros espaços, assim como outros empreendimentos para além da arte e da cultura, porque nós também não somos só isso. Então a gente precisa também tirar esse estereótipo de que para uma pessoa preta ascender, ela tem que sambar ou ela tem que jogar futebol. Não é sobre isso que eu estou falando aqui, mas é sobre a importância da gente entender o quanto nós somos potentes no processo de empregar
pessoas. Hoje a gente tem uma referência que eu admiro muito, que é a agência Solano Trindade, vocês devem ter ouvido falar, uma agência que promove transformação na Zona Sul, aqui em São Paulo, não só de empregabilidade, mas de ações sociais de impacto direto, né? Inclusive, enfim, tem outras associações que já se movimentam há muito tempo nas periferias de São Paulo e que promovem ações de impacto direto, e não só as lideranças que surgem disso, né? A gente tem duas potências hoje dentro do mercado do entretenimento, que eu acho que, eu sempre falo de entretenimento porque é algo mais palatável para todo mundo, que é a agência Condzilla, a GR6, que inclusive estão sendo fomentadas por grandes ícones da música hoje, que é o Racionais MCs. Todos eles são empresários do mundo do entretenimento que conseguiram verba para poder potencializar empreendimentos periféricos, gerando empregabilidade. Assim como outros negócios que surgem da periferia e que estão, de alguma forma, conseguindo esses acessos. E falo para além, falo de lideranças como Samantha Almeida, que é uma mulher hoje que ocupa um cargo global e que fala sobre narrativas de novos imaginários. E nós que estamos sentados aqui, quando nós falamos de empreendedorismo, nós precisamos fazer um recorte. A maioria dos empreendedores hoje periféricos são mulheres pretas e mães solos, como você bem disse. Então a racialização da temática é super importante também, e principalmente quando a gente fala disso, a gente observa que essas mesmas mulheres não conseguem acesso ao crédito para impulsionar os seus negócios. Então os negócios dessas mulheres, eles não são impulsionados, consequentemente elas não conseguem acessar outras possibilidades de emprego para outras pessoas como elas. Por isso que nós que estamos sentados aqui, que tivemos mínimos acessos, porque se nós estamos aqui hoje é porque nós podemos estar, não estamos num regime de trabalho precarizado, assim como a gente precisa falar de direitos trabalhistas, porque não podemos romantizar o empreendedorismo também. Né, a gente tem hoje as novas startups surgindo, né, enfim, dos aplicativos, entre outras, e a precarização desse trabalho com essa ideia de, né, você é um empreendedor. E a gente sabe que no fundo, existe ali também as subjetividades desse empreendedorismo. Então, é extremamente importante a gente analisar essas potências que surgem nas periferias, para além do óbvio, e trazer essas potências para os acessos. Porque reconhecer potencialidade também tem a ver com proporcionar acesso a essas pessoas, né? E acesso à educação, acesso a oportunidades de trabalho, né? A gente, no Afrotrampas, a gente faz muito processo de vagas afirmativas para pessoas pretas. E o primeiro diálogo que a gente faz quando as pessoas nos procuram, as grandes empresas, elas querem exigir 3 línguas fluentes. Quem consegue hoje, na periferia, ter 3 línguas fluentes? Né? Para você ser, né? E são pessoas extremamente potentes, porque se a gente sobrevive na vulnerabilidade, a gente sobrevive no conforto. Eu sempre falo isso, jogador bom faz gol com chuteira furada, então imagina que é a chuteira ideal. Então eu sempre falo da importância dessas pessoas que estão do outro lado, pensando a empregabilidade dessas potências, né? De pessoas como eu, que estão aqui, pessoas como vocês que estão aqui, é olhar para as nossas sutilezas, né? Para pensar como fomentar quem nós somos. Poxa, você é excelente, mas não sabe falar inglês, vamos proporcionar o inglês para essa pessoa, porque essa pessoa ela vai te trazer um outro olhar para a sua empresa e você vai estar à frente. Porque quando a gente pensa em olhar para o futuro, a gente pensa em reparar o passado. Então, quando você está lá pensando à frente com aquela pessoa, ela vai te ensinar muito a sair do óbvio. Porque imagina uma empresa que só tem pessoas iguais. Né? Quando a gente fala de futuro, a gente fala de conviver no máximo possível com pessoas diferentes, porque aí você vai ter multiplicidade de narrativas e, consequentemente, o seu negócio vai conseguir acessar múltiplas pessoas diversas, porque a linguagem que você vai comunicar vai ser cada vez mais plural. E a gente está falando de um país de 54% da população preta e um país majoritariamente feminino. Então, esse é o nosso recorte, é pensar um futuro possível para a multiplicidade de pessoas, porque a gente também cresce junto. E essa questão do empreendedorismo, não sem romantizar, é principalmente o seguinte: as pessoas não têm preparação. As pessoas elas não sabem como fazer, como começar. Elas vão muito na inspiração. Eu não estou nem falando do pessoal do aplicativo que é explorado e que isso não é empreendedorismo de forma alguma. Mas às vezes a pessoa quer fazer uma confecção, às vezes ela quer fazer uma barraca para vender eletrônicos. E ele diz que é empreendedor, mas na verdade ele está repassando, comprando um produto e repassando e não está tendo lucro. Ele não percebe que ele não está ganhando nada, mas está passando aquilo ali e indo embora. Então, muitas vezes, falta qualificação.
nós estamos criando lá no G10 algumas soluções para isso. Então a gente tem uma parceria com o Sebrae, tem o Sebrae aqui que funciona lá dentro, a gente forma empreendedores, já formou mais de 400 empreendedores só de Paraisópolis, e a gente procura mostrar plano de negócio, forma de captação de recursos, formalização, fora do MEI, porque o MEI assim, é o caminho mais fácil das pessoas querem para formalizar uma relação instável, vulnerável. Então ele quer um MEI, você pelo menos vai ter assim um direito a alguma coisa, vai tá pagando um pouco de INSS. Então assim, é uma enganação no final das contas. Então é um problema que precisa ser combatido. Então o MEI ele serve para algumas coisas, mas no Brasil ele é usado para enganar a justiça trabalhista, é usado para enganar o trabalhador. Então isso a gente precisa tomar muito cuidado. Lá você falou de oportunidade de crédito, nós criamos um banco, o G10 Bank. Então nós criamos um banco e justamente com esse olhar, o olhar de que as mulheres e as mulheres negras são que menos têm crédito aprovado. Então, e a gente faz uma avaliação de crédito diferente do mercado. A gente faz o quê? Um score colaborativo. Então as pessoas, a gente cria comitês em cada comunidade que a gente está trabalhando. Nesses comitês é feita uma avaliação objetiva, mas também subjetiva, sobre a integração daquela pessoa na comunidade, sobre envolvimento com causas sociais, sobre várias outras questões. Então, de fugir um pouco do que é o padrão, porque o cara não vai ter o comprovante de endereço no nome dele, não vai ter escritura no nome dele para ficar como garantia. O carro, o ano não dá para ser colocado como garantia. Então, assim, a gente pensou nisso porque são dores que as favelas têm. Então, tem você falou de sugerir de um caso de sucesso. O caso que a gente tem de sucesso, que a gente tem falado bastante, é o Favela Brasil Express, que faz a última milha de entrega em 7 comunidades. E aí a pessoa compra no e-commerce normal, Magalu, a Americanas, a Amazon, várias. E nós recebemos no nosso centro de distribuição e fazemos a entrega para a pessoa na casa dela. Então, assim, ela continua pedindo para o endereço dela. A diferença é que até 6 meses atrás ela pedia e ficava lá 10 dias para entregar. Ou dizia que estava indisponível o produto. Hoje em dia é o seguinte, 2 dias para entregar no máximo. No máximo. E a gente emprega 350 pessoas e a gente completou agora R$1 bilhão em produtos entregues. Então isso é muita coisa. Só que o mercado ele é gigantesco. Isso aí é assim, 0,5% do que o mercado movimenta. Então, e para as pessoas, as empresas se abrirem para entregar, porque tem toda aquela. Tem um preconceito. Tem o seguro, que não quer fazer o seguro. Tem a empresa que precisa ter. Tem que ter, óbvio, tem que ter carteira de habilitação no nome dele, óbvio. Né? O cara é egresso do sistema penitenciário, ele não quer. A gente passa por todas essas barreiras para integrar as pessoas no negócio, entregar para os moradores, além de encomendas, cidadania. Ela recebe o endereço dela, então a gente entrega cartão também de banco. Então, assim, ela tem um endereço no nome dela. Então, é muito diferente. Para quem tem isso no dia a dia, parece que é bobagem. Mas não é. Não é. Receber encomenda na porta da sua casa é um privilégio também. E hoje a desculpa é a seguinte: a viela não dá para entrar, o caminhão não entra em tal lugar, vai ser assaltado, vai ser roubado, sequestrado, qualquer coisa do tipo. E nós mostramos que é possível entregar. É possível entregar e muitas outras empresas surgiram, muitas. Ontem mesmo teve aqui o Na Porta, que é uma empresa do mesmo tipo do Favela Brasil Express. E tem várias outras empresas que estão surgindo, muitas, mostrando que é possível fazer no Brasil todo. E daqui a pouco chega mais no norte, que é um local muito difícil de logística. Você olha, faça um teste, entre em qualquer site de e-commerce e você vai ver o seguinte: frete grátis, exceto para o norte. Para o norte não tem frete grátis. Então, assim, como resolver esse problema de logística? Porque são brasileiros, são consumidores iguais. Então isso tem que olhar para o problema e como você vai resolver esse problema. Porque é fácil botar assim, tá bom, vou cobrar R$50 mais caro.
Então você está tirando acesso mais ainda, né? Então são reflexões que nós temos que ter todos os dias para mostrar como superar a desigualdade. Ele vai muito além dessa questão de cota. É muito além e a gente não quer ganhar nada. Então assim, a gente quer que as pessoas possam produzir. Se elas tiverem dinheiro no bolso, elas não dependem de ficar pedindo ajuda para ninguém. A gente não está substituindo. Lá o G10 Favelas é uma ONG, mas a gente não substitui o poder público. A gente não vai substituir o poder público. Ela tem responsabilidades delas e precisam cumprir. Tá? A gente tem cursos de balé, de orquestra, de um monte de coisa. Mas até o poder público assumir a sua responsabilidade. Porque senão fica simples. E a gente é morador. Eu sou morador. E às vezes as pessoas acham que eu sou o governo lá. As pessoas vão reclamar de um esgoto estourado, reclamar de alguma coisa, as pessoas acham que eu sou o governo, que eu recebo dinheiro do governo para fazer isso. Não é verdade. Então a gente recebe a ajuda de muitas pessoas físicas, jurídicas, que se envolvem nisso. E é assim que faz diferença. Fez na pandemia e tem feito agora. Joildo, eu queria aproveitar, pedir para você falar do banco ainda, da questão do banco, de contar como é que é feito, por exemplo, o microcrédito, de onde vem esse dinheiro, né, e onde vocês se inspiraram para levar esse projeto para dentro da favela? Então, a inspiração veio do Yunus, mas também do Banco Palmas, que tem aqui no Brasil. Tem outras experiências exitosas que tem aqui no Brasil. E, de certa forma, muita gente se inspira nisso. Tem a Moeda Sampaio lá aqui no Zona Sul de São Paulo também. Mas ele funciona de uma maneira um pouco diferente, né? Lá é muito o Yunus faz muito do empréstimo colaborativo, que são várias pessoas que pegam o empréstimo e essas várias pessoas pagam o empréstimo. Não é um a um, nós somos um a um. Nós olhamos cada caso e concedemos o crédito em cada caso. Como que funciona para conceder? Como eu falei, a análise é feita diferente do mercado tradicional. Então a gente tem um comitê, que a gente também chama de comitê de presidente de rua, mas não é isso. São pessoas que têm formação, qualificação e que são moradoras também e que elas avaliam por várias métricas, não só pela métrica de se ele tem capacidade de pagar o empréstimo. Tem outras questões ali. Então a gente acaba impulsionando que a pessoa consiga pagar. Então ela é obrigada a fazer um curso de qualificação no Sebrae aqui, ele precisa ter um acompanhamento, uma mentoria, porque senão o que acontece é o seguinte, fica uma forma fácil de obter dinheiro e não pagar. Então a gente se preocupa e a gente tem um alto índice de pagamento, a gente tem pouca inadimplência. Então assim, menos de 2% de inadimplência para o mercado é absurdo, não tem isso. Por quê? Porque é feito acompanhamento, entendendo as dificuldades das pessoas e procurando resolver elas. A gente captou esse recurso no mercado com investidores que queriam ajudar, recebendo quase nada. Então, assim, benfeitores mesmo. E a gente tem procurado fazer o dinheiro girar e voltar. Então, a gente fez 85 operações de crédito, mais ou menos de R$ 1.500 a R$ 15.000. E a inadimplência, nesse caso, foi menos de 2%. Então, é um mercado que é muito na confiança. E o nome do morador de favela é o nome que o cara não quer sujar o nome. As pessoas se conhecem, as pessoas se relacionam, então ela não consegue comprar no outro porque ela está devendo, todo mundo sabe. Então a gente preza muito por essa coisa de um apoiar o outro, um ajudar o outro para poder crescer, e isso vai alavancar. Eu vou passar aqui para a Cissa, vou perguntar para ela qual a importância das empresas enxergarem exatamente a potência dos talentos periféricos. Você falou aqui de dar cada vez mais treinamento, né, e potencializar essas pessoas para que elas cheguem bem ao mercado. Então eu queria que você dissesse como é que você faz isso através da Afrotrampos. A Afrotrampos, ela surgiu de uma angústia minha, né? Eu sou uma pessoa muito angustiada, raivosa, no sentido de pensar transformação, assim. E aí, dentro desse processo da comunidade, a gente começou inicialmente com a ideia de conexão entre pessoas pretas para pensar mercado de trabalho. Mas depois a gente começou a entender que existiam gaps
né? Tipo, as pessoas têm dificuldade do básico, de formalizar o seu negócio, de saber como vender o seu negócio, de conseguir uma vaga de emprego, de pensar coisas que são potencialidades básicas que pessoas com acesso possuem, né? Já saem da faculdade, do colégio sabendo qual faculdade que vai, que existe vestibular, que existe faculdade pública. E aí, dentro disso, nós pensamos, a gente vai precisar bater na porta. Então, existe uma ausência e existe uma responsabilidade. Quem é o dono dessa responsabilidade? Então, junto com esse gap da ONU também, do Pacto Global, das ESGs, a gente começou a pensar ações para hackear essa estrutura. Então, a gente pensou parcerias com cursos profissionalizantes, com empresas que normalmente, educacionais, que têm acessos a esses cursos, mas com valores mais altos. A gente conseguiu várias bolsas que eram distribuídas, feiras de empreendedorismo. Então, a gente começou a bater na porta dessas feiras e conseguir estandes gratuitos para empreendedores pretos. A gente começou a fazer curadoria de empreendedores para, enfim, feiras grandes e grandes festivais de música, fazendo essa intersecção para que esses empreendedores não pagassem as taxas. Então, a gente começou a fazer pequenas ações afirmativas para potencializar esses empreendedores. E dentro das empresas, a gente começou a entender que existia uma cultura empresarial. Então, eu quero um estagiário, mas assim, eu quero colocar pessoas pretas, mas eu quero que ela seja estagiária ali. Ou eu quero colocar ela em cargos que não exigem tantos acessos ou prospecção de determinação de decisão, de tomada de decisão. E a gente começou a falar, não, gente, para a gente mudar essa estrutura, a gente precisa pensar para além. E aí a gente começou a entender que antes de incluir, a gente precisa mudar essa percepção que as empresas têm de pessoas pretas, desse estereótipo. Uma grande empresa global, que eu nem vou citar o nome, ela é a empresa que mais contrata pessoas plurais, mas é a empresa que mais vê pessoas plurais pedindo demissão. E aí não é só sobre você incluir essas pessoas fisicamente, é sobre você pensar sobre como elas vivem, as vivências que elas têm. E aí o Afrotrans começou a fazer essa parceria de diálogo entre as empresas. A gente criou um método de trabalho chamado Raio-X, em que a gente faz um mapeamento junto com uma empresa de psicologia focada em diversidade, para que elas façam um processo junto com as pessoas que trabalham ali, para elas se identificarem com o conhecimento delas com relação à questão racial e às questões de classe, para elas entenderem um diagnóstico delas, né? Porque é muito fácil você falar que você é antirracista porque você não chama tal pessoa de macaco. E não é sobre isso que a gente está falando aqui. E aí, a partir desse resultado, a gente começou a fazer inúmeras imersões de palestras, de letramento racial, para depois disso a gente fazer o processo seletivo. A gente tem uma questão interna do Afrotrans que é muito significativa. A gente recebe as propostas e a gente investiga a empresa. A gente dá um Google, a gente pesquisa se essa empresa tem algum histórico de racismo. A gente é muito procurado por crises, então a gente fala, olha, nós temos um propósito. Então, o nosso propósito ele tem que estar atrelado ao seu. Não é só sobre passar um pano ali de determinados problemas. Então, essas empresas conscientes, elas realmente estão a fim de mudar. E isso que é importante. Então, hoje a gente já tem muito diálogo aberto de CEOs de grandes empresas falando, olha, eu não sei. Eu realmente preciso me rever. E é sobre isso que a gente está falando. Não é só sobre, eu vou incluir ali e acabou. Assim como a gente precisa trazer para elas algumas ideias mais relevantes com relação a sair do óbvio, né? Tipo, então tem muitas empresas que nos procuram, mas eu não consigo contratar pessoas pretas, mas ali no cargo tem diversas exigências que a gente sabe que a nossa população não teve acesso. Então é muito importante o apoio dessas empresas, mas também é importante que elas venham abertas a ouvir essa troca, porque nós somos uma grande catalisadora, né? A gente está ali para ser braço direito e, obviamente, para incomodar, né, essa estrutura, para que ela mude a forma como ela acolhe. Então, é bem esse o nosso foco. Cissa, nós tivemos recentemente uma ministra de Estado dizendo que ela queria muito contratar mulheres e mulheres pretas, mas que, infelizmente, o mercado não existiam essas mulheres qualificadas para assumirem determinados cargos de liderança. Como é que você responderia à ministra? Eu acho que essas mulheres existem. A questão é que essas mulheres elas estão nichadas. Eu acho que o mercado, assim como a vivência das pessoas, ela precisa ampliar a percepção. Você não pode só conversar com uma pessoa preta quando eu estou aqui. Você precisa nos enxergar para além do token, né? E eu acho que é esse o lugar de você amplificar as suas vivências e experiências enquanto indivíduo, porque a partir disso você vai ter acesso a essas pessoas e vai entender que elas são como você, que elas falam como você, que elas tiveram acesso também à educação e entre outras coisas. Eu venho de uma família exceção, na minha família a gente tem 11 médicos pretos,
Porque meu avô e minha avó fizeram um trabalho de trabalhar gratuitamente, para não dizer serem escravizados, para que meus tios e tias e mãe pudessem estudar em escolas particulares. Só que essa história não é legal, gente, é triste. Porque, com certeza, outras pessoas que são médicas não tiveram que passar por isso, sabe? As famílias não tiveram que passar por isso. Então, nós estamos e nós existimos nos espaços de liderança. A questão é como nós estamos e quem são as pessoas que a gente convive. Porque eu acho que esse lugar da ministra vem muito de um lugar comum do mercado. Eu quero contratar pessoa preta, mas eu não conheço essas pessoas. O Afrotrans tem para isso. A gente tem 70 mil pessoas pretas conectadas diretamente, que a gente manda um mailing, a gente tem essa comunidade, que são profissionais. E para além disso, porque é uma rede, então 70 mil, cada uma falando para uma, já vira uma outra rede. Então nós existimos. As universidades públicas, eu fiz parte da fundação de um dos coletivos da Universidade de São Paulo, o nome é péssimo, Coletivo Estudantes Negros da USP, hoje já deve ter outro nome. E aí a gente falava muito disso, nós estamos aqui, estamos pensando ciência, estamos fazendo ciência. Então eu acho que existe muito esse lugar de sair da zona de conforto, porque é muito confortável falar que não encontra. Mas você procura, você busca conectar com essas pessoas, e se você não encontra, por que você não forma essas pessoas? Porque tem isso também. Eu hoje estou aqui porque eu tive muitos acessos e muitas pessoas que me deram a mão, me explicaram o óbvio, e eu sou uma pessoa que tive acesso à educação, sou filha de professora, então assim, venho de um recorte diferente da maioria da população preta. E aí como que a gente constrói essa narrativa sem sair da zona de conforto? Porque se você tem um gap, quem é responsável por esse gap que precisa movimentar para que ele seja ressarcido? Então eu acho que falta esse lugar, né? As pessoas hoje elas querem as pessoas prontas, mas elas nunca fizeram nada para reparar historicamente os acessos que nós não tivemos. Sem querer politizar o tema, mas é inevitável, a gente hoje no Brasil tem um dos países mais endividados do mundo, né, em termos de população. E nós tivemos muito recentemente um ministro da Economia também que achava um horror dividir um avião com uma pessoa pobre e tal, que essa pessoa não deveria ter esse direito. Né? E aí, de repente, a gente tem um case super bacana de um banco que fomenta, que leva esse dinheiro para as áreas periféricas, né? E transforma a vida dessas pessoas. E, em cima disso, puxando uma história lá atrás, né? Uma das maiores fortunas do Brasil, que é o Silvio Santos, ele conseguiu enxergar exatamente este gap no mercado, de trabalhar com pessoas pobres, sobretudo, porque essas pessoas dependem do nome. Coisa que uma pessoa que tem dinheiro não. Se você for olhar, né, o histórico dos grandes devedores do Brasil, você não vai encontrar pessoas pobres. Você vai encontrar o grande empresário que tem 5 Ferraris na garagem, que nunca pagou um IPVA na vida e tal, mas o cara tem o patrimônio. Então, sobre isso, por exemplo, quais são os próximos passos da G10 para continuar fomentando o empreendedorismo, né, e transformar essas pessoas hoje em agentes de transformação? Só aproveitar para voltar no que a Cissa disse, existe sim as pessoas. É o filtro que ela criou, talvez nem os brancos consigam cumprir. Talvez nem os brancos consigam cumprir. Então, dá um exemplo que a Magalu, ela inverteu o jogo, né? Ela fez um trainee só negro. Quantos milhares apareceram lá? Mais de 20 mil pessoas. Mais de 20 mil. E não tem essas pessoas no mercado, não tem essas pessoas disponíveis, não tem que formar. Muito tem que formar. Agora você quer receber um cara que é diplomata, negro, com 3 anos de carreira, você vai achar quantos? Não vai achar. Entendeu? Vai ser difícil. Tem, com certeza tem, mas o cara já está ocupando o máximo que o Itamaraty permitiu. Porque são raras. As pessoas são raras. Que ela enfrentou tanta coisa, mesmo contra toda essa dificuldade, ela avançou. Então, e também voltando na questão dessas siglas bonitinhas e tal, muitas vezes a gente faz algum trabalho, alguma consultoria, e às vezes as pessoas elas não querem resolver o problema. Elas só querem um selo de politicamente correto. É só isso que eles querem. Eles não querem parecer feios. Querem parecer bonitos. ESG, nós cumprimos aqui. Chega lá, o que acontece? Pede demissão. Porque hoje também as pessoas elas não aguentam mais. Elas não aguentam assédio, um ambiente tóxico. Várias coisas que são
desse mercado corporativo dito a excelência, né? O que as pessoas querem, né? Que é chegar a bater cartão, ser feliz, ter um VR alto, ter férias, aí ganha a premiação da empresa, aquela coisa de novela ou de youtuber, né? Youtuber de finanças que diz que você consegue R$1 milhão em 6 meses. Porque ele não está na realidade do Brasil. Ele não está, ele nunca precisou. Ele não sabe quanto é um gás, que é 130, R$140. Um bujão de gás. Se você levar o casco. Ele não sabe disso. Ele erra na hora que ele quer pegar um número, que assim, é planilha, né? Inventou um número qualquer. R$300 você faz a compra, 150 você faz tal coisa. É um número de planilha, só que as pessoas elas não são números. Essa que é a diferença. Essa que é a diferença. Ele só está vendo ali um número de quem está assinando para pagar mais dinheiro para ele enriquecer mais ainda. Aí as pessoas entram nessa ladainha de coach, de que você vai magicamente vai ler 3 livros e vai poder fazer curso e vender curso e vender curso. É uma pirâmide que não se sustenta, entendeu? E a gente está cansado disso. Chega, por isso que eu falei, não importa o governo, não importa muito. Eu percebi isso porque a gente tem uma boa relação, por exemplo, com o vice-presidente, o Geraldo Alckmin. Ele era governador de São Paulo e tinham várias coisas que a gente discordava dele. Mas é um político, né? E político é assim, eles tem alguns que reagem bem, outros reagem mal. Nós temos que forçar a que reajam bem. Aos que estiverem no poder, eles reajam bem, criem políticas públicas para ajudar a mudar essa realidade, porque não é por vontade própria. Porque se fosse, já estava resolvido. Entendeu? Reclamam de invasão da MST. É que alguém se beneficia disso, alguém sempre né, amigo? ganha, alguém sempre ganha. Então, invasão da MST, aí não fala da grilagem que os grandes fazendeiros fazem. Tá rolando uma CPI agora, mas isso aí as pessoas vão perceber daqui a pouco que o objetivo que eles queriam, que é criminalizar o movimento de ocupação, vai dar em nada. Porque as pessoas acham que tudo tem o dedo de um político ali manejando. Às vezes as pessoas elas estão se organizando. Muitas vezes é isso. Não adianta você querer ter controle. Eu já aprendi isso na prática, esse negócio de movimento comunitário, movimento político. Eu já vivi isso há muitos anos. E não adianta, quando o que você fala está distante da prática, você vai ter problema. Não adianta falar que o salário é suficiente se você não dá outras coisas ali para anestesiar, entre aspas, as pessoas. Que é o que acontece no Brasil. Para que tanto auxílio? É porque as pessoas não têm condição de sobreviver com o mínimo. É por isso. E não importa o governo, isso que eu estou falando. Pode ser do PT, pode ser do PSL, pode ser do PL, tanto faz. E as pessoas é que tem que fazer essa diferença, as pessoas estão no cargo de decisão. Porque por vontade própria não vai acontecer. Por iniciativa própria não vai acontecer. Porque é a manutenção do status. Porque sempre tem alguém, como eu falei, é sempre o mercado. Sempre é o financeiro que manda ali. Você estava falando de devedor, o maior devedor do Brasil é Petrobras. É Petrobras. Enquanto a Petrobras distribui bilhões em dividendos, deve bilhões para o mesmo povo. Distribui para os seus acionistas e não paga os impostos que deveria pagar. A Petrobras. E tem muitas outras grandes. Então, você pegar qualquer uma que você vê na televisão fazendo propaganda na Globo, em qualquer lugar, com certeza está lá. JBS, Marfrig, todas. E aí estão discutindo na justiça para não pagar, reclamam de... Mas assim, é a prática comercial, tem que pagar. Então é isso. Você está falando da questão do G10 Bank, a gente tem procurado sempre qualificar mais os empreendedores, para que mude a chave e entre nesse mundo mais digital, que é alguma coisa que não tem escapatória. Então as pessoas... Os negócios que a gente apoia basicamente são físicos. São locais que as pessoas vão e compram lá. Mas a gente tem procurado incentivá-los a digitalizar cada vez mais para que eles possam se integrar e vender mais, escalar os seus negócios. Porque acaba sendo limitante. Mesmo que você tenha um público ali muito grande, Paraisópolis a gente costuma chamar que é uma cidade informal.
Porque tem tudo. Se você quiser, tem ali. Tem faculdade, tem banco, tem Casa Bahia, tem tudo lá. Esteticista, bronzeamento, tudo. Se você quiser, você não sai de lá. Você estuda, mora e morre ali. Então, assim, é a realidade de muitas comunidades, muitas favelas do Brasil. Acabam se tornando cidades informais. E cada vez mais as pessoas vão procurar trazer qualidade de vida para onde estão. Então, a nossa luta, por exemplo, é que a urbanização traga melhores condições de habitabilidade para as pessoas. A gente está fazendo um programa chamado Cores da Favela. Que esse programa faz o quê? Revitaliza as fachadas e faz reforma interna na cozinha e no banheiro das pessoas. Porque muitas vezes o que você olha nas favelas, o que tem? Aquela coisa sem só o bloco, né? Sem reboco nenhum. E por que as pessoas não fazem? Porque custa caro. E ela só precisa de um teto para ficar. Então muitas vezes é por conta de uma questão financeira mesmo. Então a gente começou um programa, tem algumas empresas que estão apoiando e tem feito essas revitalizações, o governo do estado também está apoiando. Então a gente tem procurado mudar e não achar culpados. Eu falei aqui, citei alguns atores e tal que atrapalham esses movimentos, mas eu entendo que a solução desses problemas está na gente. Está na nossa força de se mobilizar e se unir mais. Porque às vezes tem até negócios ou movimentos que um prejudica o outro. É coisa de espaço, de ego, então não ajuda muito. Então a gente tem procurado unir mais as pessoas. Cissa, você pode contar um pouquinho como é que é o processo de seleção das empresas hoje que buscam a sua consultoria? A gente está num momento muito crucial no sentido do posicionamento de imagem dessas empresas, né? Tanto a questão do movimento antirracista na internet, todas as reivindicações dos movimentos, porque eu acho que as transformações elas são feitas por nós. É muito importante a gente saber disso, né? A sociedade civil se organiza. As empresas estão com medo de serem vistas como empresas racistas, porque a gente sabe que o antirracismo ele também vende, né? A diversidade ela vende. E a gente hoje faz esse filtro muito bem colocado, né? Nós somos muito procuradas. E aí a gente faz essa pesquisa de entender, antes de tudo, qual é o histórico dessa empresa. A gente marca uma reunião com as pessoas envolvidas para entender qual é o objetivo e qual é o nível de consciência que as pessoas têm. Porque muitas das vezes tem esse lugar do parecer politicamente correto. E aí a gente, inclusive, é muito emblemático, porque eu sou uma pessoa que eu falo muito. E eu falo abertamente, falo, olha, eu acho que não é legal, né, por esse caminho. E muitas das vezes a gente não topa parcerias, né? A gente não topa porque não faz sentido para o nosso propósito atrelar a nossa imagem a essa empresa, porque a gente tem uma comunidade de 70 mil pessoas. E é essa comunidade o nosso foco. Então a nossa ideia é fazer essa ponte. Então a gente não pode apresentar para a nossa comunidade quem realmente não está comprometido. Um exemplo que rolou recentemente, uma empresa nos procurou para fazer um processo seletivo, e aí a ideia do processo era assim, era um processo aberto, no geral, para qualquer tipo de pessoa se inscrever, não era um processo racializado, com foco em pessoas negras, não era um processo afirmativo, e existia dentro do processo como se fosse uma série de cursos em que automaticamente a pessoa preta automaticamente já ia se inscrever e já ia ser colocada para esses cursos. E aí eu me questionei essa empresa, falei, tá, mas você já subentende que essa pessoa não sabe, é isso? E ela, não, é porque a gente sabe que tem uma questão de acesso. Eu falei, olha, se fosse um processo seletivo afirmativo, em que você tivesse focado em incluir pessoas pretas com a opção, se ela não tivesse inglês, em ela fazer inglês, com a opção, porque a gente está falando de uma ação afirmativa, né? Agora, se você está falando de um processo geral e você já institui que as pessoas pretas não têm acesso a isso, está um pouco esquizofrênico. Né, porque você não está pensando em priorizar e trazer prioridade para essas pessoas. Você está pensando em criar ali um assistencialismo, né? E aí, quando eu falo muito de traumas psicossociais, é uma área que eu gosto muito. Então, depois, se vocês quiserem dar uma pesquisada sobre isso, é como o Estado, na sua ausência, ele criou algumas culturas. E essa é uma das culturas, né? De você supor que pessoas pretas já não sabem, supor que pessoas pretas já são, enfim, perigosas, né? A gente tem, inclusive, várias teorias científicas de pesquisas que falam sobre isso, o estereótipo, de como que você enxerga uma pessoa preta e rotula. As pessoas me olham e acham que, sei lá, sou vendedora de loja. E eu tenho 2 empresas no meu nome, eu tenho 31 anos. Entendeu? E eu sou uma pessoa que pesquiso, que escrevo, sou filha de professor. Então, assim, é um outro lugar.
assim como as pessoas rotulam diversas pessoas que estão aqui. E aí isso muda, né, o nosso lugar. Então, quando a gente fala das empresas, a gente fala muito não. E a gente também fala muito sim, pensando nos processos internos. Muitas empresas, elas se assustam com os diagnósticos quando a gente faz o raio-x, porque elas acham que elas são super modernas, super diversas. E aí, quando a gente vê nas entrelinhas o resultado do raio-x, as pessoas ainda estão reproduzindo coisas que não fazem sentido mais. E é sobre isso também, assumir que não sabe, assumir que sim, que reproduz isso, assim como nós somos criados numa cultura que legitima isso. Mas a nossa intenção é somar com quem está aberto e quem está aberto a desconstruir esse lugar. Né? Então a gente fez um processo seletivo de uma grande empresa internacional dentro do mercado de entretenimento, que ela optou por colocar vagas disponíveis para pessoas pretas em cargos de liderança. A gente recebeu, eram 3 vagas, a gente recebeu mais de 5.000 inscrições. E todas elas muito bem capacitadas. Então é uma empresa que está disposta a ceder o espaço, ceder não, né? Reparar esse espaço para outras pessoas liderarem e pessoas com os nossos recortes. Então a gente quer muito essas pessoas e essas empresas. As que querem só fingir que são, a gente normalmente fala não. É muito importante aqui, o Jaildo trouxe o caso da Magalu, né, que realmente rompeu barreiras e foi extremamente criticada, né, porque existe também é ótima, né, o racismo inverso, isso é espetacular, né, que é a forma da pessoa se blindar para dizer não, mas isso também não pode e deve, né. O Brasil, embora tenha lacunas horríveis, né, de extremas diferenças sociais, raciais, etc., o Brasil ainda tem conseguido lidar com isso muito melhor do que países da Europa, que hoje enfrentam questões de xenofobia muito sérias, muito graves, questões de racismo muito grave. Quem gosta de futebol, de repente acompanha o Vini Júnior e sabe que isso acontece todos os dias, o tempo inteiro, né? Então, aqui no Brasil, por incrível que possa parecer, a gente tem conseguido lidar melhor com isso. E é importante a gente falar, por exemplo, da renda mínima, que durante a pandemia foi escancarado a necessidade de as pessoas viverem com o básico, e que é um projeto que foi feito pelo Eduardo Suplicy em 1988, para que entrasse na Constituição Federal de 88, e até hoje não entrou. Na verdade, houve uma revisão, eles incluíram, e durante a pandemia, a ONU adotou o projeto do Eduardo Suplicy para que isso fosse levado para o mundo, porque ficou muito escancarado a inexistência da pessoa pobre durante um cenário de pandemia, de guerra, de isolamento. Então é isso que a gente realmente tem que fomentar aqui, né? A gente está com tempo curto, eu gostaria de saber se vocês gostariam de perguntar alguma coisa. Oi, sou Jaqueline, eu sou profissional da área de sustentabilidade, estou muito feliz. Eu, uma mulher preta da periferia de Recife, da primeira geração da minha família que fez faculdade, é muito feliz ver vocês aqui. Eu queria trazer uma coisa que eu queria ver a resposta dos dois, na verdade. O Jaildo trouxe uma coisa aqui, que a gente está numa feira branca, mas tem muito preto aqui limpando banheiro, separando o resíduo. Você vê muito stand aqui com várias pessoas brancas. Quem está dando o brinde é uma pessoa preta que foi contratada só para aquele dia. Então, estamos ainda em um regime escravocrata, ou isso a gente vê que é feliz de que essas pessoas estão sendo empregadas? Eu sempre brigo nos... Assim, eu vou ter uma diarista na minha casa, eu tô com um regime escravocrata. Eu queria entender muito, eu queria que as pessoas que estão aqui, que com certeza quase todo mundo usa diarista e entra lá num banheiro e não dá nem bom dia para a pessoa e não vê que todo o lixo aqui que vai ser gerado é para uma cooperativa, catadores, mulheres, homens pretos e pretas que vão estar fazendo, né, toda essa separação do nosso resíduo, enfim. É isso. Eu costumo dizer que existe uma herança. E essa herança, porque a escravidão ela foi um sistema econômico, as pessoas esquecem disso. Ela enriqueceu pessoas, e ela enriqueceu e criou patrimônios. E esses patrimônios não foram redistribuídos. E assim como essas pessoas que herdaram esses patrimônios, nós herdamos a marginalização desse processo de não reparação. O problema não é a pessoa ser uma diarista, o problema é ela só ter aquela opção de trabalho.
né? O problema não é a pessoa optar por trabalhar como catadora, é a pessoa só ter aquela opção de empregabilidade. E o problema é a precarização com que esse trabalho é colocado no mercado brasileiro. A gente ainda, eu falo muito de cultura, a cultura ainda é sobre explorar pessoas, a cultura ainda é sobre precarizar essas pessoas, porque nós somos resquícios da nossa história. Né? Ninguém sentou com você e explicou que você não pode ser racista ou que você tem que achar que a pessoa que trabalha na sua casa é sua, enfim, servente 24 horas por dia. Isso é cultural, assim como a gente come de garfo, os japoneses comem de hashi. É uma percepção cultural, a gente precisa mudar essa ótica. Acho que a gente está num processo de precarização do mercado de trabalho no geral. A gente viveu isso nos últimos governos, o processo dos direitos trabalhistas. Isso impactou diretamente as populações pobres e pretas. E a gente está falando de um histórico de não oportunizar. Porque hoje o nosso caminho de ascensão social é você acessar a universidade. Ou você é gigante e é uma cantora espetacular e aí sai da periferia por isso, ou você é jogadora de futebol, ou você cria um negócio gigante, ou você tem que se esforçar 15 vezes mais para poder acessar determinados lugares, né? E isso somos exceções, né? A gente não pode ficar vibrando na meritocracia. E aí para você acessar lugares, hoje quando você manda um currículo é sobre a sua formação. E aí se nós não temos acesso a essa formação, quais são os serviços e os trabalhos que sobram para a gente? Nós somos trabalhos precarizados. Eu acho que nós vivemos uma reverberação, os danos colaterais do processo escravocrata ainda hoje. E que não foram reparados. O Estado precisa intervir nas ações afirmativas. Existem pessoas que precisam, sim, movimentar seus privilégios para poder ceder, mas é algo estrutural de muitos anos, né? São enfim, muitos anos de precarização para a gente construir. Esse diálogo já é um diálogo inovador, pensando sobre isso. Então, acho que a gente pensar sobre esses danos colaterais da escravidão e observar isso, e é importante que todo mundo faça esse exercício. Estou andando na rua, onde ocupa essas pessoas? Porque não é responsabilidade minha resolver esse problema, é uma responsabilidade coletiva. E é uma responsabilidade coletiva porque todos nós vamos ganhar com isso. Vamos ganhar novas potências, novas possibilidades de empregabilidade, novas fontes de renda, novos desenvolvimentos locais, consequentemente a gente vai movimentar a economia, todo mundo vai ganhar dinheiro com isso, pensando de forma econômica. Então eu acho que pensar de uma nova forma é o novo caminho para a gente conseguir um mundo melhor, mais sustentável e com bem-estar para as pessoas. Quando você fala que restaurar a cozinha e o banheiro, a gente fala de bem-estar, a gente não tem nenhum bem-estar. Eu tenho históricos de pessoas que não tinham, enfim, saneamento básico na sua casa. Né, de não ter banheiro em casa, isso é bem-estar. Como é que você vai produzir intelectualidade ou vai pensar sobre sair do óbvio e sair da vibração de escassez se você não come, se você não dorme bem, se você não tem um chuveiro em casa? É muito comum a gente falar de meritocracia quando você tem as condições ideais, né? E essa questão, por exemplo, de saúde, na pandemia foi o que mais apareceu. Então a gente começou a pandemia com uma discussão de home office, que era o quê? Você pega uma casa lá, dois cômodos, você vai colocar 7 pessoas para ficarem dentro de casa o dia todo. Então, que isolamento você vai ter? Não vai ter. Aí fala de lavar as mãos o tempo todo. Aí o que acontece? Lá em Paraisópolis, até hoje, em várias outras comunidades, a Sabesp, que é a empresa de saneamento aqui de São Paulo, ela corta o fornecimento de água à noite. Então corta. Então é o seguinte, quem não tem caixa d'água não tem o abastecimento de água. Até hoje tem. Você entrar lá, tem no site da própria Sabesp, fala que é diminuição de pressão. É um termo técnico para dizer que está cortando a água dos pobres. É isso, na prática. Então, são desafios. Eu acho que a gente está avançando. Talvez não na velocidade que a gente quer. Então, mas o caminho talvez seja esse caminho que a gente está trilhando, de ir pela concertação, de não ser um caminho tão radical. Apesar que as pessoas acham que cota em faculdade pública é ser radical, e não é. É o mínimo, né? É o mínimo. Então, é um processo que a gente ainda vai ouvir muita coisa. Não começou ainda o processo. Tá muito no começo de ascender espaços de poder. A gente está discutindo uma ministra ser ministra da igualdade racial, uma mulher negra ser... Daqui a pouco a gente tem que discutir o seguinte, ela ser presidente, vice-presidente. Aí as pessoas reclamam da Dilma ser presidente do Banco dos BRICS. Tá correto, não tem experiência, tem
informação. Então, é um processo que não é simples de fazer, mas precisa da gente mudar em nós mesmos. Então, como a Cissa falou, é um processo coletivo, mas depende de cada um. Então, lá na minha equipe, eu falei aqui fora do microfone, na minha equipe eu tenho 90% são mulheres. Tem 5 coordenações lá, só eu que sou homem que coordeno, o resto é tudo mulher. Então, assim, é fazer na prática mesmo. Você quer fazer mudança? Então, quantos negros você tem em cargo de liderança? Ah, mas ninguém teve capacidade de chegar até lá. Então, você tem que criar as condições de ter a capacidade. Então, ser mais prático, sair da desculpa e ir para a solução. Porque também não adianta a gente ficar culpando. Então, qual movimento a gente vai fazer para que mais pessoas tenham até saber que pode chegar até ali? Então, às vezes o cara não sabe como escrever um edital. O cara não sabe como fazer um curso de inglês online de graça. E tem milhares. Às vezes as organizações, elas oferecem oportunidades, só que estão falando no lugar errado. Estão falando para o público errado, usando a mídia errada. Eu uso o próprio exemplo de Paraisópolis. As pessoas acham que todo mundo está digitalizado. Todo mundo acha que todo mundo está no celular, todo mundo está no Facebook ou no Instagram. Não está. Até hoje eu imprimo jornal lá. Jornal impresso. Todo mês 20 mil exemplares eu faço lá. É um outro tipo de comunicação. Você precisa acessar as pessoas onde elas estão. Internet é bom, o WhatsApp é legal, mas o olho no olho, o face a face é o que muda muitas coisas. Então tem que mudar isso. Então às vezes a gente põe a culpa, né? Abrir um curso para formar, para dar oportunidade de inglês, espanhol e tal. Aí é onde o curso? Você mora na Zona Sul e o curso é na Zona Leste. Ah, mas a pessoa, já estou dando curso de graça, a pessoa tem que se virar para arrumar a condução. Ele tem que dar o jeito dele. A gente tem que pensar nas condições ideais. É muito bom esse tópico que você trouxe. Nossos projetos a gente busca dar moeda semente para as pessoas. E eu acho que você também pensa nisso. Porque, beleza, para estudar você precisa comer, gente. Para estudar você precisa dormir, você precisa ter dinheiro para tomar uma água. Né? Que é o que os bem-nascidos, entre aspas, já têm há muito tempo. O cara vai fazer um curso de relações exteriores, olha a grade como é que é. De manhã é uma coisa, à tarde é outra, ele vai trabalhar em que horário? É perto da casa dele? Não é perto da casa dele. Então ele tem que ter um pai, uma mãe, uma família, uma estrutura familiar muito sólida para ele conseguir. E assim, ele vai desistir. E aí vai para condições menos vantajosas. E a gente estava falando sobre a questão de diarista e tal. A gente defende o empreendedorismo, sim. Se o cara quiser ser um empresário, ele vai ser. Mas se ele quiser ser um pedreiro excelente, ele também pode ser. E olhe que o pedreiro ganha muito bem. Vai contratar, vai fazer uma reforma na sua casa, você vai descobrir que é só visão que as pessoas acham que o pedreiro é alguém pobre. O cara cobra 200, 250 reais por dia. Então, assim, é um cara assim, e é mão de obra super escassa, que as pessoas não querem mais trabalhar em coisa pesada, coisa que ameaça a saúde delas. Se elas puderem escolher, elas não vão fazer. Não vão fazer. Então, assim, essa consciência de que outros espaços é possível ocupar, a gente tem cada vez mais incutido, incentivado, mobilizado, para que as pessoas possam entender que ela não nasceu para nascer e morrer na favela, entre aspas, né? A gente fala que a gente tem orgulho, eu tenho orgulho, né? Mas não é orgulho de morar em cima do córrego, é orgulho de comunidade, é orgulho das pessoas se ajudarem, que é a memória da minha terra, lá na Bahia, de que as pessoas moravam e estavam que um do outro e se conheciam e um ajudava a criar o filho do outro. É essa comunidade. É essa comunidade. Não é o espírito de idolatrar o sofrimento, não. A gente quer também ganhar dinheiro. Como? Vamos procurar as condições. E quem pode ser primeiro, eu fui primeiro em várias coisas, tenho tentado abrir caminho para outras pessoas irem atrás. Então esse é o nosso trabalho, e procurar soluções ao invés de só ficar apontando os supostos culpados, vamos dizer assim.
Gente, eu queria agradecer a todos, já que eu queria só dizer uma coisa para você. Faz 20 anos que a gente tem pelo menos conseguido mudar uma estrutura escravocrata, medíocre, né, de 400 anos de escravidão, até na construção civil. Né? Antes, há 20 anos, os prédios eram entregues ainda com o quarto, né, que é o quarto de serviço, que hoje não existe mais. Ele foi retirado das plantas hoje. Então, acho que existe uma evolução em andamento. Há 20 anos, mais de 50% da população brasileira não tinha geladeira em casa. Então é exatamente isso. Alguém que é filho da meritocracia não passou por isso. Então não entende essa dificuldade. Ah, mas se eu não tiver alguma coisa para comer, imagina, porque você nunca passou por isso. Então é importante a gente reconhecer que estes sentimentos de dores existem e ainda são latentes. Mas a gente hoje tem outras opções para combater. As ONGs não preenchem o lugar do Estado. Elas auxiliam. Mas para fazer política pública, a gente depende ainda do governo abrir essa condição para a gente realmente conseguir integrar a população. Né? Então, agradeço a todos por terem vindo, agradeço muito ao Joildo, agradeço muito a Cissa, muito obrigada, o trabalho de vocês é incrível e eu espero depois que vocês consigam acessar e para ter mais informações e tal. Obrigada, gente. Obrigada.